Fala galera, como é que vai pessoal? Tudo bem? Galera, estamos aqui agora nesse encontro para tratarmos de um dos assuntos que eu também considero um dos mais importantes a serem cobrados em provas de concursos públicos. Não importa qual é o nível de escolaridade, não importa para qual dos poderes seja, não importa para qual esfera de governo seja. É um assunto muito explorado em provas de concurso público, a parte constitucional da administração pública e dos servidores públicos, do artigo 37 a 42 da Constituição Federal. E por que ele é um dispositivo? Na verdade, esse conjunto, né, de dispositivos eles são importantes, galera. Porque, primeiro, ele está na Constituição Federal, né, então muito explorado dentro do próprio direito constitucional. Segundo, galera, porque a base para o direito administrativo, o qual não é muito codificado, conforme nós sabemos, né? Alguns assuntos lá, quando a gente trata de processo administrativo, Lei 9784, licitações 866, serviços públicos 8987, improbidade administrativa 8429 e assim por diante, mas nós não temos um código de direito administrativo, onde vários assuntos do direito administrativo, eles na verdade são muito influenciados pela doutrina, muito influenciados pela jurisprudência e também influenciados pela base constitucional que é dada à matéria, ok? Então, perceba que o 3742, galera, ele dá a base para todo o ramo do direito administrativo. Muitos assuntos do direito administrativo, por exemplo, a responsabilidade civil do Estado, que é encontrado no parágrafo 6º do artigo 37, ele, daquele parágrafo, ele tem um desdobramento enorme dentro de um dos tópicos dentro do direito administrativo, muito cobrado em provas. Nós temos também, galera, a influência, então, do 3742, não só dentro do direito constitucional, não só dentro do direito administrativo, mas, por exemplo, ele tem uma influência também junto ao direito previdenciário. Porque aqui, em determinados aspectos, tratando do assunto, no artigo, especificamente no artigo 40 aqui da Constituição Federal, a gente vai ver que tem dispositivo aqui que ele vai fazer uma miscelânea dos regimes previdenciários do Brasil. Lá onde nós tratamos de regime próprio, obviamente, sabemos, né? Se estamos falando aqui de servidores públicos estatutários, a gente vai falar de regime próprio de previdência social, mas ele se remeterá também ao regime geral de previdência social, ele vai se remeter também ao regime complementar de previdência social. Então vejam, galera, que aqui dos artigos 37 e 42, deixa eu até colocar aqui para vocês a nossa iniciação aqui nesse assunto. Ele começa falando, né, ali da administração pública, conforme vocês estão verificando aqui. Ele trata no 37 e 38 de administração pública, nos dá o conceito de administração pública, ok? Normas gerais de administração pública. E depois, no 39 a 41, trata especificamente de servidores públicos. E a gente fecha no 42, que ele vai tratar um pouco dos militares lá também. Ok? Galera, então percebam. Deixa eu ficar aqui abaixo, para que vocês também possam me ver. Aí. Galera, então perceba que aqui é de fundamental importância. Não tem jeito. Aqui, se você tem uma base muito fundamentada, muito estruturada do 3742, você entende muito melhor o direito administrativo. Você resolve questões de concurso público do próprio direito constitucional, que aqui ele está dentro da Constituição Federal, lógico. Então, mesmo não tendo direito administrativo no seu edital, ele pode cobrar esse assunto dentro do direito constitucional perfeitamente. Quando você vai estudar a parte da Seguridade Social na própria Constituição Federal, não precisa adentrar ao direito previdenciário, mas na própria Constituição Federal, quando a gente estuda lá a parte da Seguridade Social no artigo 194 a 204, e que ele vai tratar das suas espécies, saúde, previdência, assistência, lá você tem que ter subsídios normativos daqui, em muitos dispositivos lá, para você poder compreender. E não só na parte constitucional, mas quando você vai estudar direito previdenciário, adentrando nas legislações de custeio e de benefício, você precisa também ter informações que são retiradas daqui. Então, galera, é um conjunto de dispositivos importantíssimos para concurso público. E que muitas das vezes, galera, quando você não para estudar de forma aprofundada
que você não para estudar de forma consolidada, isso ao longo do caminho te traz dificuldades. E a gente não percebe. A gente vai tentando corrigir ao longo do caminho, mas daí não é efetivo. Aí você perde tempo. Por quê? Porque faltou a base para você. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos nos aprofundar dentro do 3742 da Constituição Federal, indo na profundidade necessária que os concursos acabam pedindo. Logicamente, né, galera, essa parte é uma parte muito também influenciada pela doutrina, influenciada por jurisprudências. Aquilo que for de mais comum cobrado em provas de concurso público, a gente vai trazer informação, óbvio. E daí, aquilo que você precisaria para fechar o entendimento aqui do assunto é na resolução de questões de concurso público e no desdobramento dos assuntos, principalmente dentro do direito administrativo. Você vai ver que muitos assuntos que a gente vai tratar aqui estão relacionados ao direito administrativo. Outro aspecto importantíssimo, galera, quando a gente fala de agentes públicos, um dos tópicos dentro do direito administrativo também despenca em prova. Vocês vão perceber que muito do que é cobrado dentro do tópico agentes administrativos sai daqui, do 39 a 42. Muita coisa. Muita. Mais da metade do que é cobrado, a ideia central, ela parte daqui do âmbito constitucional. Então, galera, não negligencie. Não negligencie um aspecto importante para a tua preparação que vai te dar um ganho de efetividade e de produtividade em relação a não se aprofundar nesses aspectos aqui, ok? Então tá dado o recado, pessoal. A ideia é essa. Convido a todos vocês a dar continuidade aqui conosco, né? Nesse, como que eu posso chamar? Talvez um mini curso de 37 a 42, misturando aqui, né, 3 ramos do direito: administrativo, constitucional e o previdenciário. Tudo bem? Até porque vocês vão perceber que essa parte da Constituição Federal foi fortemente alterada pela emenda constitucional 103 da reforma previdenciária. E nós veremos isso aqui totalmente atualizado. Beleza? Legal? Então é isso aí, galera. O recado inicial era esse. Então, respirem fundo e vamos embora. Beleza? Deixa eu colocar aqui uma visualização de uma forma que fique melhor para vocês. Isso, galera. Aí vocês conseguem visualizar com muito mais propriedade. Isso, maravilha. Então vamos embora, galera. Artigo 37 a 42 da Constituição Federal. Iniciamos o estudo pela administração pública nos 2 próximos artigos, 37 e 38. Lembrando que, apesar de nos identificarmos em 2 artigos, na verdade, a gente tem aqui diversos incisos, diversos parágrafos, alíneas para discutirmos, ok? Então tem bastante coisa aqui para nós discutirmos, legal? Então, conforme eu falei para vocês, o 37 e 38 da Constituição Federal se remete à administração pública, ok? É isso que nós focaremos, então, nos 2 primeiros artigos, ok? Então, vamos lá, galera. Artigo 37 da Constituição Federal. 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá. Galera, então olha só, aqui a gente já tem uma informação. Só olha de como é importante esses dispositivos, que só de cara aqui já, galera, de cara, só com isso que eu falei para vocês aqui, tem um caminhão de questões de prova. Um caminhão de questões de prova. Então, olha só, galera. Quando a gente estuda o direito administrativo, um dos assuntos mais importantes, um dos mais cobrados em prova, eu diria até, organização administrativa do Estado. E lá na organização administrativa do Estado, nós estudamos a administração direta e a administração indireta. A administração direta, galera, a administração direta é essa justamente que está ilustrada pela União, vamos até colocar um abreviado aqui, pela União,
pelos estados, pelo DF e pelos municípios e municípios, ok? É isso qual constam ali. Só que dentro também da administração direta, galera, tem muita gente que esquece que, na verdade, dentro dela, nós também temos os poderes, ok? Que é também citado no caput do 37. Poder executivo, inclusive até seria o nosso foco quando a gente trata o direito administrativo, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, ok? Lembrando só que poder judiciário não temos no âmbito dos municípios, o município não possui poder judiciário. Tudo bem aqui? Legal. Ainda, galera, depois a gente percebe dentro da administração direta também alguns órgãos que são chamados independentes, como, por exemplo, os tribunais de contas, como, por exemplo, os ministérios públicos, como, por exemplo, as defensorias públicas, e também a gente pode incluir aqui a justiça desportiva, ok? Apesar até, galera, da justiça desportiva, muitos acharem que ela faz parte do Poder Judiciário. Não é porque o nome é Justiça Desportiva que ela fará parte do Poder Judiciário. Não faz. Ok? Então aqui, galera, no primeiro momento, a gente já tem um grande conceito de organização administrativa do Estado, que não é nenhum momento de nos aprofundarmos, mas a ideia é entendermos muito bem o dispositivo. Então, quando ele fala da administração direta, galera, então é toda essa rapaziada aqui. União, Estados, DF, municípios, poderes executivos, legislativo, judiciário, tribunais de contas, Ministério Público, defensorias públicas e justiça desportiva. Ok? Então ele falou que toda essa rapaziada, é isso que está escrito. Administração pública direta. Direta. Qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios obedecerá. É todo mundo. Mas ele também citou a chamada administração, galera, indireta. Administração indireta. Formada por... Eu vou abreviar também, galera, porque a gente vai até falar dela um pouco mais à frente, da indireta, porque ela é tratada aqui dentro do 37 a 42. Ok? Mas eu vou abreviar num primeiro momento, que não é o foco. A ideia é a gente entender melhor o dispositivo do caput do 37, tá? Então, indireta, a gente tem a autarquia. Eu vou abreviar para ficar melhor uma visualização aí. A autarquia. Nós temos as fundações públicas, que possuem direito público e direito privado. Isso a gente vai discutir depois. Nós temos também, galera, as empresas públicas. Nós temos também, galera, as sociedades de economia mista, na indireta. Ok? E nós podemos incluir também aquilo que não é trazido na Constituição Federal, mas que se inclui dentro do estudo também da administração indireta, que são, galera, aqui os chamados consórcios públicos. Então, na indireta, nós temos também os consórcios públicos, que nós precisamos estudar lá, que ela tem também personalidade jurídica de direito público e de direito privado. Mas, num primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam é que, galera, isso é muito importante para você compreender toda a sequência aqui dos assuntos. Que toda essa rapaziada que está na tela neste momento, citado pelo caput 37, galera, todos eles obedecerão. Ok? Então, a administração pública direta, tá tudo aí. E indireta, tá tudo aí. De qualquer dos poderes, estão ali os poderes. Da União, Estados, DF, municípios, estão ali os entes políticos. Veremos depois. Tá todo mundo aqui. Então, toda essa rapaziada obedecerá aos princípios que nós veremos agora e também obedecerá ao disposto na continuidade do estudo da administração pública. Ok? Que é isso que ele fala, obedecerá. Daí nós estudaremos aqui os princípios agora, importantíssimos. Os princípios. E obedecerá ao seguinte,
que são a continuidade, os incisos que nós veremos um a um aqui. Ok? Então tá aí, galera. Então todos eles vão obedecer. Pessoal, parece uma informação num primeiro momento, assim, muito singela, né? Falar, tá, beleza, beleza. Mas você vai ver, por exemplo, galera, você vai ver que em alguns momentos o vendedor vai dizer assim, peraí, mas a empresa pública sociedade economia mista é pessoa jurídica de direito privado. E ela vai exercer inicialmente um serviço público, mas ela também estará autorizada a exercer uma atividade econômica. E no momento do exercício da atividade econômica dela, ela pode afastar, por exemplo, a incidência de concurso público para a contratação de pessoal? Não, a gente vai ver. Ela pode afastar um dos princípios da administração? Não, porque está falando aqui que não, vai obedecer. E não está distinguindo se ela está no exercício da atividade econômica ou se ela está na prestação de serviço público. Ok? Licitar. A gente vai ver, não, em regra, ela tem que licitar, porque ela tem que obedecer às regras da administração pública, que, em síntese, a gente vai discutir isso ao longo do período, a gente vai ver que a administração pública ela é tratada no regime jurídico administrativo. Tudo bem? Totalmente diferente do regime privado. Mas em alguns momentos a administração pública ela é incidida pelo regime privado? É. Em alguns momentos, algumas dessas pessoas aqui poderão, por exemplo, se desvencilhar da obrigatoriedade de se fazer licitação? Sim, poderão. Num caso específico, mas poderão. Ok? A gente vai ver, galera, que apesar... esse que é o detalhe. Que apesar de nós termos aqui regras gerais, nós teremos algumas exceções dependendo do contexto de que cada um se enquadre aqui. E é por isso que a gente precisa passar por todos os positivos e entendermos, porque quando cai, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, os alunos têm dificuldade de entender. Mas por que as pessoas jurídicas de direito público têm a maior incidência de regime jurídico administrativo, mas também podem ser incididas por regime jurídico privado? Por que as pessoas que são pessoas jurídicas de direito privado e que estão no exercício da atividade econômica, apesar de serem fortemente influenciadas pelo direito privado, elas também incide a elas influência do regime jurídico administrativo, que é justamente o que a Constituição Federal está determinando. Então, quando o artigo 37 ele diz obedecerá a todo mundo que a gente colocou no quadro, vai ter que obedecer ao regramento, o qual veremos. Mas perceba que possuem exceções, em alguns casos específicos, possuem. A influência na forma de contratação, no vínculo de contratação, que em alguns casos serão estatutários, que em alguns casos serão seletistas, que em alguns casos serão um vínculo especial, conforme é o temporário, e que a forma de contratação do temporário não é através de concurso público, é através de processo seletivo simplificado, e que esse processo seletivo simplificado ele poderá acontecer através de um concurso público. Então vejam, galera, que é uma infinidade de discussões, de assuntos que a gente precisa se alinhar para as questões de prova. Então eu estou só num primeiro momento mostrando o cartão de visitas do 37 a 42 na Constituição Federal. Ok? Então vamos lá. Então o caput do artigo 37 se remete a toda essa rapaziada que consta aí da administração direta e também da administração indireta, ok? Então todos eles, galera, precisam obedecer o quê? Primeiro aos princípios, que é o foco nosso agora. Depois ao seguinte, que é o que nós veremos. Uma coisa também que eu estou verificando, daqui a pouco a gente vai chegar, não está aparecendo ali ainda, né? Para vocês, estão vendo logo aqui acima de mim, está aparecendo o inciso 8º, 9º, o 10º está escondido, está bem atrás aqui do vídeo. A gente vai chegar no 11, galera, que daí vocês vão ver o 11 que fala de teto remuneratório, e lá você tem que tomar cuidado, porque há muitas diferenças entre todos que estão aqui constando, e também você vai ver que lá não vai citar pessoas jurídicas de direito privado, vai citar mais à frente. Então, galera, eu estou sendo aqui até enfático demais para você entender que você precisa disso aqui para ter a base. É essa dificuldade que muitos alunos têm quando vão direto para os assuntos específicos dentro do direito administrativo, mas não tem a base. Aí não vai mesmo. Aí demora muito tempo. Não é efetivo daí. Daí não entende por que estuda 1, 2, 3, 4, 5 anos, porque não pegou a base. E lógico, eu não estou falando isso só aqui do direito administrativo, né? Isso vale para qualquer matéria, para qualquer disciplina. A base é fundamental, é importante.
Beleza? Então vamos lá, galera. Então seguindo. Pessoal, então diante de tudo isso aqui, diante de todo o exposto aqui, agora a gente vai tratar então dos princípios da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ok? Ok? Então, vamos lá, galera. Esse é o nosso foco agora, daqui em diante, entendermos os 5 princípios constantes no artigo 37 da administração pública. Legal? Antes até, galera, de nós adentrarmos aos 5 princípios, que a maioria de vocês aqui já deve ter ouvido falar, né? A maioria de vocês já deve ter ouvido falar no famoso LIMP, que é ele que vai nos remeter aos 5 princípios constitucionais expressos no caput do artigo 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então existem questões de prova, galera, que eles acabam cobrando só isso. Eles perguntam quais são os princípios constantes do caput do artigo 37 da Constituição Federal, ou quais são os princípios que regem a administração pública na Constituição Federal. Ele pode ficar mudando os termos, mas você vai se remeter ao artigo 37. Tudo bem? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Legal. Só que hoje em dia, galera, ainda cai, com certeza. Mas a maioria das questões de prova, ele precisa, o examinador quer de você, e você precisa saber muito mais a fundo a aplicabilidade de cada princípio. E é isso que a gente tem que dar uma pinceladinha aqui, ok? Para vocês terem um entendimento mais aprofundado e o que se encontra por trás de cada um desses princípios aqui. Tudo bem? Antes até de a gente entrar em cada um deles, galera, você precisa saber o seguinte. Eu usei um termo aqui que para princípios é muito importante. Eu falei, esses são os princípios expressos constantes no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Galera, então perceba que nós temos dentro do assunto princípios da administração, muito explorado dentro do direito administrativo, isso aqui é só a ponta do iceberg. Na verdade, nós temos diversos princípios infraconstitucionais espalhados por todas as legislações, as quais citei agora há pouco, 9784, 866, 8429, 8987 e assim por diante. Elas trazem os seus princípios aplicados à administração pública. Nós temos o direito administrativo fortemente influenciado pela doutrina, onde a doutrina também, galera, ela vai trazer classificação de princípios, onde ela vai dizer, olha, nesse dispositivo aqui eu estou enxergando um princípio por trás. Nessa atuação da administração pública eu estou enxergando um princípio por trás. Ok? E aqui, galera, é o momento de você entender que duas classificações muito importantes. Nós temos, galera, os princípios chamados constitucionais, que são os quais, inclusive, é que estamos visualizando nesse momento. Tudo bem? Então nós temos os princípios constitucionais e, em contrapartida, os princípios infraconstitucionais. Infraconstitucionais. Ok? Deixa eu tentar deixar tudo aqui na mesma linha para ficar melhor de visualizar, galera. Um pouquinho. Aí, consegui. Opa, não. Tem que ser 9 mesmo. Aí. Então, nós temos os princípios constitucionais, que estão onde, então, galera? Na Constituição Federal. E os princípios chamados de infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição Federal. Legal? Além disso, galera, nós temos uma outra relação de princípios. Nós temos os princípios chamados de expressos. Em contrapartida, os princípios chamados de implícitos. Ok? Então, os expressos, galera, são aqueles os quais nós conseguimos enxergar na norma. Por exemplo, o LIMP. Está ali. Legalidade. Nós estamos vendo isso na Constituição Federal. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Já os implícitos, galera, são aqueles que nós não encontraremos eles em nenhum ato normativo. Não encontraremos. Inclusive, não é nem o momento aqui de ser tratado, porque o nosso foco vai ser estrito. Claro que no que for necessário a gente sai um pouquinho da Constituição Federal, mas a ideia é focarmos no 37 e 42. Mas vocês vão perceber que existem, no estudo dos princípios da administração pública, dois princípios chamados de basilares. Isso despenca em prova. E os princípios basilares são supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do interesse público. A doutrina acredita a esses dois princípios que as atuações da administração pública, seja qual for, decorrerão desses dois princípios basilares. Só que esses princípios basilares, galera, você não vai encontrar eles expressos em lugar algum. Eles são trazidos pela doutrina na atuação da administração pública. Ok? Por isso que eles são chamados de princípios, apesar de serem basilares, de princípios implícitos. Ok? Então o que você tem que tomar cuidado nas questões de prova, galera, é quando ele vai falar, lembre-se que agora o nosso foco está nos princípios. É quando ele tratar de princípio, galera, chamado de constitucional. Ou princípio infraconstitucional, ou seja, que estão abaixo da Constituição Federal. Ou princípios chamados de expressos. Mas expressos onde? Pode ser expressos constitucionalmente ou expressos infraconstitucionalmente, percebeu? Como pode ser implícito, ou seja, por trás de um ato normativo, também implícito constitucionalmente ou implícito infraconstitucionalmente também. Porque a doutrina pode dizer que dentro da Constituição Federal, atrás de determinado dispositivo, ali tem um princípio que está implícito, intrínseco na Constituição. Como também ele pode dizer que existem princípios implícitos infraconstitucionais. Então tem que tomar cuidado. Às vezes as questões de prova, ele coloca lá para você, são princípios implícitos da Constituição Federal aplicados a toda a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, equidade e eficiência. Você passa o olhão correndo e você imagina que aquela alternativa é uma boa alternativa, porque falou que são princípios, falou que estão na Constituição Federal, falou do LIMP, você fala, maravilha, é isso mesmo. E o item está errado. Porque eles são princípios constitucionais implícitos? Não, eles são princípios constitucionais que constam expressamente da Constituição Federal. Tudo bem até aqui? Beleza, galera? Então essa é a base inicial que nós devemos ter aqui. Legal, não pode esquecer disso. Show! Então vamos lá, galera. Então vamos focar no primeiro momento, no primeiro princípio. Legalidade. E aqui, senhores, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente estuda o artigo 5º da Constituição Federal, quando nós estamos lá no estudo do início da Constituição Federal, artigo 5º, dos mais importantes para serem cobrados em provas de concurso público, lá, galera, a gente estuda também o princípio da legalidade no inciso 2º. Eu imagino que você esteja aí com a sua Constituição, acompanhando aqui o nosso encontro, e você pode muito bem ir até o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2º, você vai dar uma olhada. Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lá é princípio da legalidade? É princípio da legalidade, sim, senhor. Sim, senhor. Só que aquele princípio da legalidade, galera, ele tem o prisma de nós como particulares. Então, desde que a lei não vede, em regra, nós poderemos fazer sem problemas. Isso nós aplicamos na visão como nós sendo particulares. Agora, nós sendo agentes públicos, aí não. Aí é diferente. Aí a gente só pode fazer aquilo que a lei nos permitir como agentes públicos. Nós estamos vinculados à nossa atuação como agentes públicos na lei. Ok? Então a primeira informação que eu quero que vocês tenham aqui é que este princípio da legalidade, galera, em qual assunto nós estamos aqui, pessoal? Nós não estamos tratando, olha aqui, da administração pública.
Então, isso que nós estamos falando se aplica à administração pública. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês do princípio da legalidade é que lá no inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, lá temos o princípio da legalidade. Mas lá, aquele princípio com o prisma do particular. Aqui, a gente está tratando da administração pública. Aqui o prisma é na administração pública. E esse princípio da legalidade, ele é aplicado à administração pública, que nós, como agentes públicos, só podemos fazer aquilo que a lei nos permite fazer na nossa atuação. Ok? Essa é a primeira informação neste primeiro momento do princípio da legalidade, que as questões de prova, mesmo quando são da parte da administração pública, galera, eles vão tentar trazer a informação constante lá do inciso 2º do artigo 5º. Então você tem que tomar cuidado. Então essa é a primeira informação. Tudo bem? Pessoal, a gente vai fazer um intervalo, ok? Para os blocos ficarem de forma didática, para vocês assimilarem muito bem tudo aquilo que a gente for discutir aqui. Mas a gente já retorna para continuarmos tratando o princípio da legalidade. Essa foi a primeira informação que a gente pode trazer aqui para vocês em relação ao princípio da legalidade. Prisma particular, artigo 5º, inciso 2º. Prisma da administração pública, aí é o que está aqui. E no prisma da administração pública, nós, como agentes públicos, só podemos atuar se assim a lei nos permitir. Mas tem muita coisa por trás disso que a gente precisa discutir. Tudo bem, galera? Já voltamos para darmos continuidade aqui então, pessoal. Até mais, galera. Tchau, tchau.